4 carros de tipos diferentes estão no mecânico aguardando para serem consertados. Use as dicas para descobrir qual é o defeito mecânico de cada um deles. Bom, vamos resolver juntos essa questão. É a primeira vez que eu estou lendo ela. Para quem já assistiu outros vídeos da série aqui no canal, no primeiro vídeo eu explico como faz para resolver marcando as opções aqui nessa parte da resposta, certo? Aqui nós temos as dicas, que é chamado de pistas, e bem aqui são as respostas. Então vamos lá. Dicas. Nem a picape, nem o SUV teve problema no câmbio. Tá, então a picape e a SUV, nenhum dos dois tiveram problemas no câmbio. Então a gente vai aqui na parte do câmbio e marcamos que não teve. Repare que eu dei apenas um clique. Se eu clicar 2 vezes, vai ficar verde, certo? Então vamos lá. Próxima dica. O carro com problema no motor tem 10.000 km a menos que a picape. Repara o seguinte, o carro que tem problema no motor não pode ser a picape. Então, picape não teve problema no motor. O carro com problema no motor tem 10.000 km a menos. Ele não pode ter 60.000 km. E nesse caso a picape não pode ter 30.000 km, já que o motor tem 10.000 km a menos que ela, certo? Continuando. O serviço com problema na embreagem, então estamos falando da embreagem agora, né? Tem 10.000 km a menos que o SUV. O carro do tipo SUV, ele não pode ter tido problema na embreagem. E a embreagem tem 10.000 km a menos que a SUV. Então é parecido com a dica 2, tá? Então nesse caso a embreagem não pode ter 60.000 km, porque teve 10.000 a menos que o SUV. E o SUV não pode ter 30.000 km, porque teve 10.000 km a mais que a embreagem. Dica 4. O carro do Luiz, vamos aqui agora para o Luiz, tem 20.000 km a mais que o carro com problema na embreagem. Então olha só, já vou aqui logo Luiz com a embreagem e já vou marcar aqui, eles não têm relação. Então o carro do Luiz não teve problema na embreagem. E o carro do Luiz tem 20.000 km a mais que a embreagem. Então o Luiz não pode ser nem 30, nem 40. No mínimo, o Luiz foi 50.000 km. Então nesse caso a embreagem, ela não pode ser 60.000 e nem 50.000. Por quê? Porque se ela for 50.000, não tem como o Luiz ter sido 20.000 km a mais. Então ela tem que ser no máximo 40.000 km. Então se ela for 30.000, o Luiz vai ser 50. Se ela for 40.000 a embreagem, o do Luiz vai ser 60.000, o carro dele. Beleza? A dica 5. O carro do André não tem 30.000 km. O carro do André não tem 30.000 km. É só isso que a dica 5 fala. Dica 6. O SUV está com problema no freio. Então o SUV, o problema dele é no freio. Ó, então já completei aqui o primeiro. Então é a primeira dica que de fato é positiva. Vamos continuar aqui agora. O SUV está com problema no freio. Já descobrimos que o dono do carro do tipo SUV, ele tem problema no freio. Não sabemos quem é ainda. Vamos para a dica 7 agora. O SUV é do Samuel ou tem 60.000 km. Então, o SUV ou ele é do Samuel ou ele tem 60.000 km. Então, nesse caso, Samuel não pode ser 60.000 km, tá? E a SUV, ela pode ser do Samuel ou 60.000 km. Então, nesse caso, eu não posso marcar ainda nada. Vamos guardar essa informação. Dica 8. O carro com problema no motor tem 50.000 km ou é um crossover. Então, o carro com problema no motor, ou ele tem 50.000 km ou é um crossover. Vou aqui na parte do crossover primeiro e vou marcar que ele não é 50.000 km. Temos aqui a dica. Repara que aqui, olha, na picape com a embreagem, sobrou só essa informação. Então, vou marcar aqui OK. Aí você sabe que a embreagem, ela não é o Luiz. Então, nesse caso, o picape também não pode ser o Luiz. E a embreagem, ela não é nem 50.000 nem 60.000. Então a picape não vai ser nem 50 nem 60. Olha o que sobrou a picape. 40.000. Então nesse caso 40.000 vai ser a embreagem. Certo? Então já conseguimos resolver 3 informações já. Vamos voltar para as dicas e ver o que a gente já pode atualizar. Nem a picape, nem SUV teve problema no câmbio. Então já sabe que a picape teve problema na embreagem e a SUV no freio. Então eu posso já até eliminar essa dica. O carro com problema no motor tem 10.000 km a menos que a picape. Olha só, a picape a gente já descobriu que é 40.000. Então o problema no motor vai ser 30.000. Excelente. E bem aqui, pessoal, olha,
30 mil não pode ser nem o André e nem o Luiz. Então o motor também não vai ser nem o André e nem o Luiz. Vamos para a dica 3 agora. O veículo com problema na embreagem tem 10 mil quilômetros a menos que o SUV. Então olha só, nós já sabemos que a embreagem é a picape. Então nesse caso a embreagem é 40 mil. Como ele fala que o veículo com problema na embreagem tem 10 mil quilômetros a menos que a SUV, então a SUV teve 50 mil quilômetros. Então o freio também vai ser 50 mil quilômetros. E nós descobrimos também aqui agora que o câmbio é 60 mil quilômetros. 60 mil quilômetros não é o Samuel, então o câmbio também não vai ser o Samuel. Vamos continuar agora, vamos para a dica 4. O carro do Luiz tem 20 mil quilômetros a mais que o carro com problema na embreagem. Nós já descobrimos que a embreagem foi 40 mil. Então, o carro do Luiz, nesse caso, vai ser 60 mil. E nós já sabemos que 60 mil é o problema no câmbio. Então, nesse caso, o Luiz teve problema no câmbio. E bem aqui fala, olha, diz que 60 mil não é nem a picape e nem a SUV. Então, o Luiz não vai ser nem a picape nem a SUV, certo? Dica 5 agora. O carro do André não tem 30 mil quilômetros. O carro do André ele pode ter 40 ou 50 mil. Mas não tem muita informação ainda para a gente trabalhar. O SUV, dica 6, está com problema no freio. Então nesse caso já foi marcado. Vamos continuar. Dica 7. O SUV é do Samuel ou tem 60 mil quilômetros. O SUV não tem 60 mil quilômetros, então ele é do Samuel. Então nesse caso o Samuel vai ser 50 mil e o Samuel vai ser o freio, beleza? Dica 8. O carro com problema no motor tem 50 mil quilômetros ou é um crossover. O problema no motor, ele tem 30 mil, então ele não é 50 mil. Então nesse caso ele é um crossover. Então crossover vai ser problema no motor. Então nesse caso aqui, olha, o câmbio sobrou o sedã, o tipo sedã, que nem foi citado aqui nenhuma dica. Aí nós sabemos que 30 mil teve problema no motor. Então, o crossover, nesse caso, ele vai ser 30 mil. E o sedã sobrou 60 mil para ele. 60 mil é o Luiz, então o Luiz vai ser o sedã. Olha aqui o André, pessoal, aqui em cima, olha. O André, ele sobrou 40 mil, tá? E o Marcelo sobrou 30 mil. 40 mil, tu já sabe que é a picape, então o André vai ser a picape. Olha aqui na resposta, repara que está só atualizando. Sobrou aqui, olha, para o crossover o Marcelo, certo? O André aqui, a embreagem. E o Marcelo, motor. E bem que pessoal, vamos aqui na verificar a resposta. E aí a gente acertou, beleza?